Oi pessoal, tudo bem? Então nós estamos aqui juntos e juntas de novo para mais uma edição do CONADS. Gostaria muito de agradecer ao William Bryan pela minha participação no evento, por me sugerir participar do evento, que tem como foco agora a orientação a profissionais que trabalham com o público LGBT. Eu sou psicóloga, meu nome é Maria Luísa Burti Aquino, mas gostaria que vocês me chamassem de Luísa Burti. Eu trabalho com a terapia afirmativa e é sobre a terapia afirmativa que eu gostaria de falar com vocês. Primeiro eu vou falar um pouco sobre mim, sobre a minha trajetória, sobre a minha formação. Eu sou formada em terapia de casal pela Intercef, formada também em sexualidade humana pela USP, trabalho também de maneira voluntária, faço algumas orientações na Universidade Uniamérica, aqui de Foz do Iguaçu, em relação a trabalhos acadêmicos, pesquisas que envolvem a área da sexualidade de gênero. Também tenho um projeto de trabalho voluntário que eu idealizei aqui em Foz do Iguaçu, no Centro de Direitos Humanos, que é de atendimento psicológico LGBT, e atualmente eu sou representante da Coordenadoria da Diversidade aqui em Foz do Iguaçu, pelo lado do Conselho Regional de Psicologia. Além disso, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que é isso, que eu me lembre. E eu lembrei, eu também estou cursando uma especialização na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, aqui em Foz do Iguaçu, em Direitos Humanos. Agora eu gostaria de comentar por que eu decidi falar sobre a terapia afirmativa, já que nós estamos falando de uma formação a profissionais, de certa maneira, de uma orientação a profissionais. É necessário que a pessoa tenha preparo e estudo para lidar com pessoas LGBT. Não é suficiente que a pessoa tenha a mente aberta, que a pessoa seja bem intencionada, ou que a pessoa seja simpatizante, o gay friendly, trans friendly, LGBT friendly no geral. Isso não é suficiente. É necessário que a pessoa tenha conhecimento técnico, conhecimento teórico, não necessariamente uma formação, até porque em relação à terapia afirmativa ainda não existe uma formação específica, mas é necessário que a pessoa estude, que a pessoa tenha conhecimento, esteja informado para lidar com as demandas que são trazidas pelas pessoas LGBT. E é necessário ter conhecimento para se dar uma ajuda mais eficiente, uma ajuda mais pontual. Então, é necessário ter conhecimento sobre a parte histórica, social, cultural, do que foi ser LGBT e do que é ser LGBT. Necessário considerar os pensamentos antigos e passados e a influência que isso ainda tem hoje. A terapia afirmativa, ela procura ter essa visão psicossocial, não ficar somente com a visão da pessoa pelo lado da sexualidade. Ela vai procurar ter uma visão mais geral, mais abrangente do indivíduo, considerando todos os aspectos dessa pessoa. A terapia afirmativa, ela funciona como um recurso terapêutico, ela é um apoio terapêutico junto de uma linha de pensamento ou uma linha de abordagem psicológica específica. Ela não é um sistema independente de psicoterapia, ela é mais um apoio terapêutico. Então ela vai servir para a pessoa poder entender a pessoa LGBT, compreendê-la, levando em consideração esses aspectos mencionados, culturais, históricos e sociais, tanto atuais quanto antigos. Mas assim, acima de tudo, ela é uma postura de respeito. Ela é uma postura de compreensão, de entendimento por parte do terapeuta para procurar ajudar a pessoa a ter uma identidade LGBT positiva, saudável, que a pessoa se sinta bem com ela mesma. A terapia afirmativa, ela parte do pensamento de que o causador de conflito na pessoa LGBT em relação à sua identidade sexual e sua orientação sexual não são a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero em si, mas que são conflitos que ela tem por conta de uma sociedade que carece de conhecimento, que carece de entendimento e de compreensão e que, em consequência, é LGBT-fóbica. Então, no caso, se a pessoa tem alguma questão com a orientação sexual dela, seria por conta dessa visão negativa da sociedade. A terapia afirmativa, ela considera a homossexualidade, a orientação afetiva sexual lésbica, bissexual e a vivência da transexualidade nas suas diversas maneiras como sendo expressões, manifestações de ser no mundo
que são expressões que partem de um lado de variedade e diversidade no ser humano. Então, o que compromete a saúde de uma pessoa LGBT, seja no sentido comportamental, psicológico, ou desenvolvimento de uma doença, um transtorno psicológico, não é bem doença que eu quis dizer, mas um transtorno psicológico, um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de depressão, de abuso de drogas, tudo isso, ele é permeado por essas instâncias de opressão social. Imagine o que é viver dentro de uma cultura que propaga mensagens negativas a respeito de quem você é, de como você está vivendo, crescer, se desenvolver escutando isso, de que maneira isso não pode influenciar o ser humano a respeito de como ele pensa de si, a sua autoestima, a sua autoconfiança, quando ele escuta que ele está errado, ou que ele está desviado, ou que ele é perverso, ou que ele é inadequado. Então, quando a pessoa passa ouvindo essas mensagens negativas a respeito de si, é isso que leva a um dano à sua integridade e, consequentemente, em como a pessoa vai sentir, em como ela vai pensar sobre ela mesma, sobre o mundo, sobre como ela está sendo, como ela é, que pode acarretar em uma série de distúrbios psicológicos, comprometendo a qualidade de vida desse indivíduo. E a terapia afirmativa, ela procura então trabalhar as consequências negativas decorrentes dessas mensagens que a pessoa vive escutando ao longo da sua vida, seja por sua família, seja pela sociedade, seja pelos próprios amigos, muitas vezes, e ajudar a pessoa a desenvolver uma autovalorização, um autorreconhecimento, um autorrespeito, um autoafeto. E a partir disso se procura trabalhar uma coerência interna, que a pessoa alinhe os seus pensamentos e sentimentos, que ela deixe de cumprir expectativas sociais. O que seria cumprir uma expectativa social? Cumprir uma expectativa social seria quando uma pessoa tem uma identidade de gênero X e ela age de acordo com uma outra identidade de gênero que não é a que ela se sente pertencente. Ou quando a pessoa tem uma determinada orientação afetiva e sexual e por conta do meio dela, por conta do preconceito, do julgamento dela, mesmo muitas vezes pensar que aquilo é negativo, ela começar a tentar ser o que ela não é, que é, se ela for homossexual ou lésbica, tentar ser heterossexual. Claro que esse é um exemplo extremo, é um exemplo um pouco mais exagerado, mas existem sutilezas dentro dessa manifestação do atendimento a expectativas sociais, que seria, por exemplo, quando o indivíduo, ele por se sentir inadequado dentro da família, mesmo ele aceitando melhor quem ele é, atende todas as solicitações que são feitas por parte da família. A pessoa tem dificuldade de dizer não, a pessoa quer agradar o tempo todo, é como se fosse que ela de alguma maneira quer compensar o fato dela não ser o que as pessoas estão esperando. Essa é uma maneira também de você atender uma expectativa social e de não fazer bem a si, de você agir de acordo com algo que é incoerente com você. E, além disso, algo que eu gostaria muito de frisar, já que a gente está falando de orientação a profissionais, de novo, eu gostaria de frisar a questão do estudo. O estudo da terapia afirmativa, ele começou nos Estados Unidos, depois também partiu para o Reino Unido, para a Inglaterra, e nos Estados Unidos, ele se deu pelo Joey Court, que escreveu esse livro, que se chama Gay Affirmative Therapy for the Straight Clinician, que seria a terapia afirmativa gay para o terapeuta heterossexual. Eu penso que esse livro é importantíssimo, não somente para o terapeuta que é heterossexual, mas mesmo que for bissexual ou homossexual ou uma terapeuta lésbica, porque ele traz o trabalho dessa pessoa que já tem há muito tempo experiência com a área clínica. Aqui, claro, ele colocou Gay Affirmative Therapy como sendo, aparece aqui o nome gay, mas no caso seria não só em relação a gays, mas também a bissexuais e lésbicas. Eu gostaria muito também de comentar uma outra coisa. A terapia afirmativa, ela em grande parte acontece muito com a população gay, lésbica e bi, mas ela também existe para a população trans. Esse livro, no entanto, foca mais a questão da bissexualidade, da homossexualidade e da lesbianidade, por mais que tenha alguns exemplos de pessoas trans também.
Aí esse é o estudo que se tem nos Estados Unidos, um livro muito bom que eu sugiro. E no Brasil tem a terapia afirmativa, que é o livro do Clécio Borges, é um psicólogo de São Paulo, que trouxe para nós, traduziu as ideias em português, porque em português a literatura é muito escassa. Que eu tenha conhecimento, o Clécio é o único que escreveu sobre o assunto no Brasil. Então, importantíssimo, sou muito grata a ele. Com certeza nós não teríamos acesso se não fosse por essa via. Fica mais fácil ter um livro em português, os outros livros são todos em inglês, então quem entender inglês vai facilitar. Além desses dois autores, que é o Joe Court dos Estados Unidos e o Clécio Borges aqui do Brasil, tem o Dominic Davis, eu não estou com nenhum livro dele agora no momento, que é do Instituto Pink Therapy, que seria terapia rosa. O Dominic, ele também estudou esse tema já tem uns 20 anos, em torno de 20 anos mais ou menos, e ele é referência na Inglaterra em relação ao assunto. Então esses são nomes que eu sugiro que os profissionais procurem e estudem para se inteirar melhor em respeito à dinâmica da terapia para com a pessoa LGBT. Outra coisa que eu sugiro aos profissionais que eu acho que é muito importante é você conhecer, você vivenciar também os ambientes onde as pessoas LGBT se encontram, onde elas andam, o que elas fazem, você sentir na pele. Então você ir num lugar que é considerado LGBT friendly, seja um café, seja um bar, seja uma balada, seja eventos culturais, que você participe, que você veja de perto, mesmo, principalmente se você não for LGBT, se você for heterossexual. Não basta contar somente com a vivência que nós temos com os nossos amigos, que são LGBT. É necessário estar também no meio com outras pessoas, escutar outras pessoas falando, participar de eventos culturais, do qual eles falam sobre a vivência deles. Então eu sugiro muito que exista essa vivência de campo mesmo, de você estar no lugar, de você ver por você mesmo, que não fique só na teoria, que tenha uma questão prática, de envolvimento prático. E por que eu vejo importante participar? Por que eu vejo importante ter essa vivência? Porque durante a nossa formação não acontece muito o exercício de se pensar sobre gênero, sexualidade, identidade de gênero. Eu mesma na minha formação vi isso muito pouco na minha formação, na minha graduação de psicologia. Se eu não tivesse tido interesse específico de estudar a respeito, eu não saberia o que eu sei. E eu vejo que isso é uma questão, assim, muito delicada para o profissional de psicologia. Porque você não precisa necessariamente querer trabalhar somente com o público LGBT. Você pode atender pessoas no geral e no meio desse atendimento geral se deparar com as questões de gênero e sexualidade. E como não tem esse preparo, e muitas vezes o profissional já não tendo esse preparo, já não tendo interesse, ele acaba tendo uma lacuna de conhecimento. Então, principalmente na questão das pessoas LGBT, já que a gente não tem muitas vezes esse incentivo acadêmico dentro de uma graduação, por conta dos tabus que é lidar com o assunto, que a pessoa também veja por ela mesma, esteja nos ambientes, mas além disso, que ela pense a respeito desses assuntos, de buscar conhecimento, que ela considere isso de fato. Estamos lidando com pessoas com muitas características individuais do ser humano, e a sexualidade faz parte disso. A parte da sexualidade é muito importante. Então é importante que o profissional de fato procure se informar. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar é de se o profissional lidando com a pessoa LGBT não se sentir apta para fazer isso, que ela procure então uma supervisão, ou que ela procure interromper o atendimento naquele momento, encaminhar para outra pessoa, procure estudar um pouco mais, se familiarizar um pouco mais, ter essas vivências, não só teóricas, mas práticas, ou que ela de fato, se ela perceber que ela não consegue, que ela encaminhe para outra pessoa, mas não que ela tente e que ela não se sinta bem com aquilo, porque não só não vai conseguir ajudar o paciente, como ela não vai se fazer bem e não vai se sentir bem. Porque o que eu percebo? Todos nós crescemos dentro dessa cultura LGBTfóbica. Então nós, mesmo sem perceber, podemos ter muitos preconceitos. Podemos estar reproduzindo esses preconceitos. Então é muito importante também que o terapeuta ele se questione muito sobre o que ele pensa a respeito da orientação afetiva L, G e B,
que ele pensa sobre a vivência trans. É importante que a pessoa se questione, que se estude. Até é muito importante, não só que a pessoa procure supervisão, mas que em muitos casos a pessoa busque terapia para trabalhar esses aspectos também de ideias preconcebidas que a gente tem a respeito de pessoas LGBT. Por esse motivo, nós não somos totalmente imunes ao preconceito e à ignorância. De alguma maneira, nós temos a LGBTfobia também dentro de nós. E é por isso que nós temos que trabalhar para ver quais são os nossos preconceitos. Todos nós, não só as pessoas LGBT, todos introjetamos mensagens negativas a respeito do que é ser LGBT. É importante que o terapeuta pare para levar isso em consideração e pense a respeito disso em relação à vivência dele, à identidade dele. Por esse motivo, eu escrevi alguns exemplos de preconceito que nós temos e não percebemos, que são mais implícitos, mais sutis, mas que estão acontecendo para que nós vejamos o que faz parte de nós ainda. Eu vou ler para vocês. Um exemplo é a prática do uso de piadinhas, de apelidos, de xingamentos, que remetem a pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo e a pessoas que apresentam a identidade e expressão de gênero diferente da que lhe é esperada socialmente. Por que a orientação sexual de uma pessoa, a identidade e expressão de gênero de alguém deveriam ser utilizadas de forma depreciativa e de forma pejorativa? É algo que temos que nos questionar, que é que acontece muito. As pessoas no dia a dia se xingando, falando, você é um viadinho, porque você é tal coisa. Mesmo que seja em tom de brincadeira, esse é um preconceito cultural que está sendo manifestado e levado adiante através do discurso. Outro exemplo que eu coloquei aqui. Quando a pessoa, sendo heterossexual, se preocupa em ser confundida por LGBT, quando ela está em companhia de pessoas LGBT ou por ela frequentar lugares que são identificados como LGBT. Ali também denota que a pessoa vê aquilo como sendo um problema, ou vê aquilo como sendo inadequado. Por que ela não consegue ficar confortável com a ideia de que alguém possa confundi-la? Qual seria o problema em ser? Então é um autoquestionamento também que nós podemos nos fazer. Outro aspecto. Quando apresentamos receio de sermos taxados como gays ou lésbicas por termos tido alguma experiência sexual com alguma pessoa do mesmo sexo em algum momento das nossas vidas. Outro exemplo. Quando nós, profissionais de saúde, quando heterossexuais, nos preocupamos que nossos pacientes ou clientes heterossexuais pensem que nós somos LGBT porque atendemos pessoas LGBT. Ou por termos materiais LGBT no consultório. Qual seria o problema das pessoas pensarem isso? Também é uma coisa que denota o preconceito cultural dentro de nós. Outro aspecto. Quando nós, profissionais de saúde, evitamos de nos aprofundar em temas relacionados à orientação sexual e identidade de gênero por nos sentirmos desconfortáveis a tratar do assunto. Por que existe esse desconforto em tratar desse assunto? Também é um ponto para as pessoas se estudar e se pesquisar. Outro exemplo. Quando somos gays, lésbicas ou bissexuais e nos deixamos passar por heterossexuais, mesmo quando é possível ser abertamente gay, lésbica ou bissexual. Essa também é uma forma de preconceito internalizado. Ou, por exemplo, quando temos medo das pessoas ao nosso redor saberem que nós somos LGBT. Também é uma forma de preconceito implícito. Ou quando somos lésbicas ou bissexuais e apenas queremos nos relacionar com mulheres consideradas mais femininas. Esse também é um exemplo de preconceito, porque necessariamente precisa ser feminino. Outro ponto seria quando somos gays e não queremos nos relacionar com homens gays mais afeminados ou que deem muito na cara, que é como é dito comumente. Qual seria o problema real nisso? Esses são somente alguns exemplos de preconceitos internalizados culturalmente e que a gente manifesta, que a gente reproduz e que a gente não percebe. Então foi só um exemplo para nossa reflexão a respeito do preconceito que nós temos dentro de nós, porque ele existe. E é inevitável nós conseguirmos nos livrar disso totalmente. Qualquer um de nós. Mas o que nós podemos fazer é trabalhar o que a gente percebe para não continuar a reproduzir esse tipo de discurso que contribui para a LGBTfobia. Os últimos exemplos colocados, inclusive, podem ser trabalhados dentro da terapia com o paciente LGBT. E a questão da
LGBTfobia internalizada. Não somente nós, mas também eles podem ter a LGBTfobia internalizada, não só em relação a eles mesmos, mas com outras pessoas LGBT. E esse é um ponto que também é trabalhado dentro da terapia afirmativa, que é um ponto muito importante. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de deixar para vocês, para que vocês pensem a respeito da atuação de vocês, de como vocês lidam com o assunto, porque tudo isso vai fazer vocês poderem ajudar ainda mais as pessoas com as quais vocês querem trabalhar, nesse caso, o público LGBT. Vai ajudar vocês a terem uma visão mais clara, uma visão mais ampla, uma visão mais limpa, menos deturpada, para poder dar essa ajuda mais eficiente. Eu me coloco à disposição também, se vocês quiserem entrar em contato comigo, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma sugestão de literatura, eu estou aberta para trocarmos uma ideia, para trocarmos conhecimento, o que vocês precisarem. Eu tenho uma página no Facebook que é Luísa Burti Psicoterapia e Terapia Afirmativa, e também tem o Instagram, que é burti.luisa, o Burti é BURT.luisa. Então é isso, pessoal, sou muito grata pela oportunidade de compartilhar um pouco do que eu sei com vocês. Espero que o evento seja muito bom para todos nós, que nos acrescente muito e que nos ajude nesse nosso papel de pensar em outros seres humanos e de querer o bem-estar de outros humanos através da compreensão, através do entendimento. Então é isso. Fica o meu abraço e meu beijo. Muito obrigada.